Pessoal, eu vou trazer hoje para vocês uma matéria que me surpreendeu muito, né? Esse fato de um carro no Canadá ser roubado a cada 5 minutos e o Canadá se tornar uma das capitais mundiais de roubo de carro. Então eu vou trazer para vocês hoje aqui, em detalhes, uma matéria da BBC, tá? Que mostra aqui em detalhes, vai explicar como, com dados, com informações concretas aqui, tá? E ao mesmo tempo também vocês vão ver um tour aqui, um tour por andando aqui de carro também e vendo as ruas aqui do Canadá, beleza? Vocês vão ganhar de bônus essa matéria também, esse visual, beleza? Vem junto comigo, eu sou o Dimitri, vocês estão assistindo Canadá Diário News. Lembra do like, se inscreve no canal, clica no sininho de notificação e vamos para a matéria, pessoal. Vamos para a matéria, que é uma matéria que me surpreendeu muito. Realmente eu não esperava e vamos lá que tá bem interessante, bem importante. O Logan Lafreniere acordou em uma manhã de outubro e encontrou sua entrada da garagem vazia. Sua novíssima caminhonete Ram Rebel havia desaparecido. Sua câmera de segurança capturou 2 homens encapuzados arrombando a picape na calada da noite do lado de fora de sua casa em Milton, Ontário, e levando-a embora com facilidade. Alguns meses depois, essa mesma caminhonete apareceu em um site de veículos à venda em Gana, a um oceano e a cerca de 8.500 quilômetros de distância. O que mais chamou a atenção foi o suporte para o laptop que instalamos na parte de trás do carro do motorista para o meu filho. E nele havia o lixo que ainda tinha o lixo ainda do carro espalhado ainda, né? Disse o senhor Lafreniere à BBC. Essa mesma bagunça era visível nas fotos da listagem do carro, disse ele. Não tive dúvidas de que o veículo era meu. Nem limpar o carro eles limparam, pessoal. A história do senhor Lafreniere não é única. Em 2022, mais de 105 mil carros foram roubados no Canadá. Cerca de um carro a cada 5 minutos. Entre as vítimas estava o próprio ministro da Justiça Federal do Canadá, cujo Toyota Highlander XLE, emitido pelo governo, foi levado 2 vezes por ladrões. No início desse verão, a Interpol listou o Canadá entre os 10 piores países para roubos de carro, entre 137 em seu banco de dados. Entre 137 países, né? Um feito notável, disse o porta-voz, considerando que o país só começou a integrar seus dados com a Organização Policial Internacional em fevereiro. Então já integrou e já entrou, né? As autoridades dizem que, uma vez que esses carros são roubados, eles são usados para cometer outros crimes violentos, vendidos no país para outros canadenses desavisados ou enviados para o exterior para serem revendidos. É quase um GTA aqui, né? A Interpol afirma ter detectado mais de 1.500 carros roubados do Canadá em todo o mundo desde fevereiro, e cerca de 200 outros continuam a ser identificados a cada semana, geralmente em portos de outros países. O roubo de carro é uma epidemia tão grande que foi declarada uma crise nacional pelo Insurance Bureau of Canada. Bureau, essa palavra é difícil. Que diz que os seguranças tiveram que pegar mais de 1,5 bilhão de dólares canadenses em indenizações por roubo de veículos no ano passado. O problema forçou as jurisdições nacionais de todo o país a emitir boletins públicos sobre como proteger os veículos contra roubo. Um parênteses meu aqui, tá? Muita gente deixa o carro aberto aqui no Canadá. Até um tempo atrás, tá? Deixava o carro aberto e deixava com a chave na ignição. Muita gente fazia isso. Acho que acabou, né? Tô percebendo que acabou. Enquanto isso, alguns canadenses resolveram o problema por conta própria, fazendo de tudo, desde a instalação de rastreadores em seus carros até a contratação de segurança privada na vizinhança. Alguns que têm condições financeiras até mesmo instalaram pilaretes retráteis em suas entradas, semelhantes aos vistos em bancos e embaixadas, para tentar deter os ladrões.
Nawan Khan, que mora em Mississauga, uma cidade nos arredores de Toronto, abriu uma empresa de instalação de pilaretes depois que ele e seu irmão foram vítimas de roubos de carro. Em uma tentativa, o Sr. Khan disse que os ladrões invadiram sua casa enquanto sua esposa e filhos pequenos estavam dormindo. Eles estavam procurando as chaves de seu Mercedes GLE estacionado na frente da casa, disse ele, mas fugiram depois que ele os confrontou. Depois dessa experiência traumática, eles venderam seus carros, com exceção de 2 humildes veículos da família, mas mais baratos, né, mantiveram. Por meio do seu negócio, o Sr. Khan diz que agora houve histórias semelhantes de pessoas de todas as regiões de Toronto. Tem sido muito movimentado, disse ele. Tivemos um cliente cuja a rua sofreu tantas invasões de domicílio que ele contratou um segurança todas as noites ao lado de fora de sua casa porque simplesmente não se sentia seguro. Isso é um problema tão mais profundo até. Roubar o carro já é ruim, tá? Só que isso é muito mais profundo, pessoal. Isso é um problema que desestabiliza a nossa noção de segurança. Então, isso tem que ser atento e tem que ser resolvido muito, muito rapidamente, tá? Bom, vamos continuar aqui. A disseminação dos roubos de carro no Canadá é surpreendente, dada a pequena população do país em comparação com os Estados Unidos e o Reino Unido. Outros países com altas taxas desse tipo de crime, diz Alexis Piqueiro, diretor do Bureau de Justiça e Estatísticas dos Estados Unidos. O Canadá também não tem tantas cidades portuárias quanto os Estados Unidos, disse Piqueiro. Embora os Estados Unidos, o Canadá e o Reino Unido tenham registrado um aumento dos roubos de carro desde a pandemia, a taxa de roubos no Canadá, olha o número que interessante, 262,5 por 100 mil pessoas. É maior do que na Inglaterra e do país de Gales, que é 220 por 100 mil pessoas. A diferença tem uma diferença, né? O Canadá, repetindo aqui, 262,5 no Canadá, e no país de Gales, 220 por 100 mil pessoas, de acordo com os últimos dados disponíveis de cada país. Também é bastante próxima da dos Estados Unidos, GTA, né? Estados Unidos, terra do GTA, que fica em torno de 300 roubos de veículo por 100 mil pessoas, com base nos dados de 2022. Ou seja, Estados Unidos ainda está disparado, mas o Canadá não está muito longe. O aumento nos últimos anos se deve em parte à escassez global de carros causada pela PAN, já tinha falado da outra vez, mas é melhor evitar falar, que aumentou a demanda por veículos novos e usados. Há também um mercado crescente para determinados modelos de carros internacionalmente, o que torna o roubo de automóveis um dos principais geradores de receitas para grupos do crime organizado, disse Elliot Silverstein, diretor de relações governamentais do Canadian Automobile Association. Mas o senhor Silverstein disse que a maneira como os portos do Canadá operam os torna mais vulneráveis a esse tipo de roubo do que em outros países. No sistema portuário há um foco maior no que está entrando no país do que o que está saindo do país, disse ele, acrescentando que, uma vez que os veículos são embalados em containers de transporte em um porto, fica mais difícil chegar até eles. A polícia conseguiu recuperar alguns carros roubados. Em outubro, o Serviço de Polícia de Toronto anunciou uma investigação de 11 meses que recuperou 1.080 veículos no valor de cerca de 60 milhões de dólares canadenses. Como resultado, foram feitas mais de 550 acusações. E entre meados de dezembro e o final de março, agentes da fronteira e policiais encontraram cerca de 600 veículos roubados no porto de Montreal, depois de inspecionar 400 containers de transporte. Esses tipos de operações, no entanto, podem ser difíceis de realizar devido ao volume de mercadorias que passam por esse porto. Segundo especialistas, cerca de 1,7 milhão de containers passaram pelo porto de Montreal somente em 2023.
Os funcionários do porto também não têm autoridade para inspecionar containers na maioria dos casos, e em áreas controladas pela alfândega, somente os agentes de fronteira podem abrir um container sem mandato. Ao mesmo tempo, o Canada Border Services Agency, CBSA, tem enfrentado uma falta crônica de pessoal, de acordo com um relatório apresentado pelo seu sindicato ao governo em abril. A tecnologia ultrapassada também é um problema. Patrick Brough, prefeito de Brampton, outra cidade de Ontário, duramente atingida por roubos de carro, visitou recentemente o terminal de containers do porto de Newark. Não é Nova York, é Newark, tá? Em Nova Jersey, para comparar as táticas de inspeção entre os Estados Unidos e o Canadá. Ele disse ao jornal National Post que autoridades americanas têm scanners, elas medem a densidade, elas trabalham em estreita colaboração com a polícia local. Essas são coisas que não fazemos no Canadá, disse ele. Em maio, o governo canadense disse que investiria milhões para reforçar a capacidade da CBSA em revisar containers de transporte. A polícia também receberá dinheiro adicional para combater o roubo de automóveis em suas comunidades. Mas o senhor Silverstein disse acreditar que a peça que falta no quebra-cabeça são os próprios fabricantes de automóveis. Todos estão falando sobre tentar recuperar veículos. A grande parte do meu foco tem sido o motivo pelo qual não estamos tornando os veículos mais difíceis de serem roubados em primeiro lugar, disse ele. Sabemos por quê, né, pessoal? Isso a gente sabe por quê. Obviamente que as montadoras não estão nem aí se os veículos são roubados ou não, e inclusive é melhor para elas, né? Isso é óbvio, né? Enquanto isso, os proprietários de veículos, como o senhor Lafreniere, ainda estão tentando descobrir o que fazer para manter seus veículos seguros. Depois que sua caminhonete Ram Rebel foi roubada, ele a substituiu por uma Toyota Tundra, um veículo que o senhor Lafreniere descreveu como uma caminhonete dos sonhos. O cara foi roubado e tu comprou uma caminhonete dos sonhos, tá bom. Não falo nada aqui. Dessa vez, ele instalou um imobilizador de motor para impedir que os ladrões ligassem o carro com facilidade. Ele também o equipou com um rastreador de etiquetas para o caso de ser roubado e acrescentou um porrete no volante para garantir a segurança. Como assim, porrete? Os ladrões não se intimidaram. Uma dupla foi até a entrada da garagem do senhor Lafreniere de novo. Desta vez para roubar a Tundra. No entanto, eles tiveram mais dificuldade e recorreram a quebrar a janela traseira para entrar. A comoção acordou o senhor Lafreniere e ele ligou para o 911. Mas os ladrões conseguiram fugir nos 4 minutos que a polícia levou para chegar. Ele pagou o conserto do seu caminhão novinho em folha. Eles chamam de caminhão, né? Mas é uma picape. Novinho em folha e depois o vendeu. Toda a aprovação, disse ele, foi nada menos que desanimadora. Desanimador, digo eu, pessoal. Isso é inaceitável. É uma coisa que a gente não espera, né? E essa notícia me chocou, por isso que eu quis trazer ela aqui. Eu acho fundamental a gente saber disso, a gente estar bem informado disso e se preparar para isso, né? A Canadá, primeiro mundo, ninguém rouba. O GTA, pessoal, o GTA se passa nos Estados Unidos aqui, nosso parceiro aqui, nosso irmãozão. Então, pessoal, não achem que é o paraíso e ninguém vai roubar o carro. Aqui, inclusive, pessoal, não é comum, assim, acho que agora vai começar, a partir de agora vai começar a ser, mas não era comum fazer seguro de carro, fazer seguro contra roubo. O nosso seguro é obrigatório contra batida. Mas não é assim, eu conheço pouquíssimas pessoas que têm seguro de carro. Outro fato importante dessa matéria que a gente leu aqui é que muitas coisas se falaram da região lá para o outro lado, lá para o lado de Ontário, né? Aqui a gente está no lado de British Columbia.
provavelmente a gente pode estudar, se vocês quiserem, vocês comentem aqui, a gente levanta dados daqui também e dados nacionais, de maneira ampla do Canadá, né? Se vocês quiserem, a gente traz de volta também. Mas eu acho que aqui na região de British Columbia não é tão comum quanto lá do outro lado do Canadá, Ontário, Montreal, né, da região de Quebec, da província de Quebec, a província de Ontário. Então, aqui na província de British Columbia não é tão comum. A gente pode levantar esses dados e aqui a gente não foge da verdade, tá? A gente traz tudo aqui, pessoal. Então comenta aqui se vocês querem que a gente continue com essa matéria aqui, que a gente traga mais, né? Traga desdobramentos dessa matéria que me chocou. Eu li essa matéria e falei, não, eu tenho que fazer um Canadá Diário News porque isso me chocou extremamente, não esperava isso. Comenta o que vocês acham disso. Se vocês que moram no Canadá conhecem alguém que teve o carro roubado, comenta também aqui embaixo. A gente conhecia muito furto de bicicleta aqui na região de British Columbia, né? Pela nossa experiência, a gente conhece muito isso. Agora, o roubar carro para... e a gente conhece muito quebrar o carro, né? Ter o break-in do carro para roubar o que tem dentro. Mas de levar o carro embora, a gente não conhecia, pelo menos por aqui. Então, comentem se vocês conhecem alguém que passou por isso ou alguém que teve uma tentativa que aconteceu isso daí com alguma pessoa. Acho que é importante, comenta aqui embaixo. Beleza? É isso, pessoal. Lembra do like, se inscreve no canal, clica no sininho de notificação. Agora, a partir de agora, o Canadá Diário News vai ter essas imagens aqui. Agora a gente vai começar a mostrar tudo para você. Então, enquanto eu vou trazendo a notícia, você vai se deleitando com imagens da cidade, imagens de lugares, de lugares do Canadá. Então, comenta o que vocês acham dessa ideia aqui. Beleza? É isso. Valeu, pessoal. Outra coisa, gostou desse vídeo? Importantíssimo. Gostou desse vídeo? Passa para frente, espalha, tá? A gente está correndo aqui contra o relógio para trazer informações up to date aqui para vocês, informações em cima da hora aqui. Então, comenta o que vocês acharam que a gente traz mais. Beleza? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Desculpe os erros, enquanto eu tô lendo aqui, desculpe os erros, mas é a vida. É uma coisa natural mesmo, é para ser um bate-papo aqui com vocês e depois eu vou dar minha opinião. Eu falava que no Canadá Diário News não dava minha opinião, eu vou começar a dar minha opinião também. Então, beleza. No final, eu vou trazer a matéria e vou no final dar a opinião. Beleza? E aí a gente faz uma tribuna aqui embaixo. Comentem o que vocês acham disso. Valeu, pessoal, e até a próxima.